Marcos, não Oi. começou agora a gravar. Ok. Então, bom dia a todos. Hoje o nosso palestrante é Dr. Manuel Abílio. É uma honra para a gente ter aqui Dr. Manuel. Vou fazer aqui um resumo do currículo, Dr. Manuel. Dr. Manuel é agrônomo pela Federal de Pernambuco, mestrado pela USP, pela Exalc, Dr. Manuel. Sim, exatamente. Fez doutorado na Inglaterra. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Também já foi da Embrapa, semiárido, foi chefe da Embrapa. Trabalhou no Instituto Agronômico de Pernambuco. E hoje, Dr. Manuel Abílio é o diretor, né, faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos e é diretor de redes regionais e curadorias. E ele vai falar para a gente sobre o tema. Dr. Manuel Abílio também faz parte, né, há muito tempo, da rede de recursos genéticos do Nordeste e que tem assim uma grande experiência, né, na condução de redes no Brasil. A rede é mais antiga, o Dr. Manuel vai falar isso até mesmo do que a sociedade, e é uma rede de grande sucesso, um exemplo para todos nós. Obrigado, Dr. Manuel Abílio. O senhor a palavra. Meu amigo, muito obrigado, viu? Esse currículo tão longo, eu não precisei de tudo isso. Não precisa sim. Marcos, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão participando. Gostaria de saber se estão ouvindo bem. Está ouvindo bem, tá certo. Eu pediria, Marcos, se você pudesse colocar a palestra, né? Porque tá certo? E aí eu vou comentando sobre o tema. Enquanto isso, eu vou falando, né? Na realidade... Marcos, eu não consegui, não estou conseguindo compartilhar aqui. Você tenta aí, por favor? Eu tento. A Deise, eu tento aqui, se eu não conseguir, a Deise também tinha conseguido. Certo. Então, eu vou aproveitando e vou falando um pouco, né, sobre o tema. Veja só, essa questão de redes regionais... Ai, meu Deus, não é. Que eu tenho tanta coisa aqui. Só um minutinho. Deise, você poderia tentar, então? A Deise está com ela aberta também. Tem alguma coisa no meu meio que eu não consigo. Não sei se é porque eu sou a host, eu nunca consigo, gente. Foi? Só um minutinho. Marcos, você botou para você no modo apresentação? Na tacinha cheia lá? Porque senão ela não aparece. Uhum. Você tem que compartilhar aqui nos 3 pontinhos, na tela cheia. Aí você vai na apresentação e coloca no modo de apresentação. Não é para dar errado. Não, o meu nunca consigo, gente. Não aparece aqui para mim. Mas alguém... Marcos, aqui estava aparecendo para mim que você estava tentando. Ah, tá. Para mim também. Por isso que eu estou perguntando se ele botou no modo de apresentação lá, entendeu? No PowerPoint. Porque estava aparecendo como se ele tivesse apresentando. Ah, entendi. Só um minuto. Depois que você botar compartilhar, você abre a apresentação e bota no modo de apresentação. A Deise está colocando. Obrigado, Deise. Perfeito. Então, veja, como eu estava falando, redes regionais, a doutora Fernanda se recorda há muito tempo, a gente estava numa reunião de melhoramento de plantas em São Lourenço, lá em Minas, e eu defendia muito a ideia de que o trabalho de melhoramento ele deveria ter um foco muito em cada região, por conta das peculiaridades das regiões. Fernanda se interessou bastante e conversou com algumas pessoas, e a coisa mais forte que a gente sentiu é que tinha uma pesquisadora da região norte que ela disse, não quero isso de jeito nenhum.
Aí veja, se ela é da região norte, a gente estava tentando imaginar uma discussão mais regional. Ela não queria, então a gente simplesmente se aquietou, daí acabou-se, essa história acabou. Depois eu voltei com o tema, aí foi criada a Sociedade de Recursos Genéticos, e eu levei o tema Marcos e a Alexandre Floriani, né? E aí os dois gostaram muito da ideia, e no 5º Congresso de Recursos Genéticos que houve em Fortaleza, aí esse tema foi oficialmente levado para a Assembleia e foi aprovado. Muito bem, então eu senti que aí começou-se a se ter uma melhor, vamos dizer assim, a aceitação da ideia, né, do tema. Daí eu então comecei a conversar, trabalhei com o Semiramis um pouco nessa questão, e com a doutora Fernanda também tocamos nesse tema, e aí achei por bem de colocar isso. Nunca tinha escrito nada sobre isso, então coloquei alguns temas, alguns pontos que eu vou conversar com vocês. Aí eu pediria que a professora Deise, quem está passando, né, quem tá com a apresentação, né? Pronto, muito obrigado, viu? Me parece que essa não é a mais nova, que eu mandei ontem. Viu, Marcos? Essa. Mas acho que não. Então, Marcos, a gente tem que ter passado para a Deise essa nova. É porque eu estava sem o WhatsApp, não consegui botar lá no grupo. Mas Certo. eu, o Marcos e a Eulália tem essa nova aí. Se Será puder. que Olha, Marcos, mas vou olha, passar para a se não, Deise. mas viu, gente, se não puder passar, não tem problema. A gente pode conversar, não há problema nenhum, sabe? Sair depois, a diferença é pequena, dá para tocar sem problema nenhum. Então, eu nunca tinha escrito nada sobre isso, e então coloquei. Bom, a primeira coisa que eu faltei dizer é agradecer a vocês me chamar para esse evento, viu? E é um evento que eu gostaria, já disse algumas vezes e volto a dizer, o evento do Centro-Oeste foi um evento fantástico. A estratégia que vocês utilizaram foi muito boa, porque vocês trouxeram palestras de altíssimo nível, e isso é muito enriquecedor, acho que muita gente acompanhou, isso é um trabalho excelente, eu achei muito bom. Então, eu nunca tinha escrito nada sobre isso, e então eu vou colocar 4 temas, que eu vou comentar um pouco nesses 4 temas. Só Primeiro, doutor Maravilha, a Deise podia maximizar a apresentação, porque eu acho que fica melhor para a gente ver, né? sim, perfeito. Aí, pronto, obrigada. Isso, perfeito. Então, veja, vamos colocar esses 4 temas e nós vamos conversar, né? Eu vou ter cuidado para não passar do tempo, vocês controlem para a gente não passar do tempo. Então, a primeira questão, quando a gente pensa em região, é a fonte de germoplasma, sabe? As fontes de germoplasma é uma coisa importante. O segundo ponto, eu vou comentar um pouco os fundamentos básicos disso, daí a concepção e governança da rede e depois metas e produto. Então, nesses 4 temas, aí eu vou comentar um pouco com vocês de maneira muito simples. Repara, não tem nada, é uma coisa bastante simples, que eu gosto que fique compreensível para todo mundo o tema que eu quero apresentar. O próximo, por favor. Em termos de fontes, próximo. Veja só, nós temos os recursos genéticos vegetais, animais e micro-organismos, e cada um tem uma rota distinta. Eu vou apenas tratar um pouco da rota de recursos genéticos vegetais. Próximo. Então, é aí que eu já falei, muito bem. Próximo. Então, esses fundamentos básicos que eu gostaria de começar, o próximo. Então, nós temos 2 escalas de tempo. Isso é pouco falado. Nos livros que a gente estuda de recursos genéticos, ninguém nunca fala muito nisso. Mas, na realidade, os recursos genéticos tiveram 2 escalas de tempo muito distintas. Um que é o material, as plantas dos biomas, e outro que é o material, vamos dizer, recente, seja na agricultura tradicional, seja nos quintais, é uma coisa que a gente nem fala muito, seja nas coleções, no material introduzido, né, pelos imigrantes que vieram para cá, esses grandes movimentos que tiveram. Então, próximo, por favor. Nos biomas, primeiro, próximo.
Repare, então, tem um capítulo do livro de Barbieri e Stampf, aquele livro Origem e Evolução de Plantas Cultivadas, tem um capítulo muito interessante que fala a história das plantas nos períodos geológicos. Eu acho que isso é interessante, sabe? Então, isso é muito interessante. Próximo. Veja só, desde os vegetais primitivos, que é do tempo pré-cambriano, nós estamos falando aí de alguns mais de 4 bilhões de anos, depois começou a aparecer raízes no período cambriano, plantas terrestres no período siluriano, isso aí já é uma coisa como mais de 400 milhões de anos, as florestas de plantas vasculares, veja que essa história é muito longa, a floresta de gimnospermas, e por último, angiosperma com plantas com fruto, que é as plantas como nós conhecemos hoje, que está de 145 a 65 milhões de anos, quer dizer, é coisa de muito tempo, e esse é o material que está nos biomas, seja brasileiro, seja de qualquer lugar do mundo. Então, isso é um ponto importante, que quando a gente escreve, vê esses livros todos que estão escritos sobre recursos genéticos, ninguém quase chama atenção disso. E depois tem o homem é muito depois, né? Depois de tudo isso, então tem o homem nesses últimos 450 mil anos. Aí é questionável, alguns acham que é mais mental, eu não vou discutir isso, tá bom? Próximo. Aí os biomas, esse todo mundo conhece, né? Os biomas que nós temos, vários biomas brasileiros, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Pampas, etc. São esses grandes biomas. Próximo. Então, veja, essa história da planta ao longo de tantos anos fez com que as plantas dos biomas adquiram características muito particulares, que foi uma seleção da natureza. Vê que uma planta da região amazônica tem uma capacidade fantástica de jogar água na natureza, uma samaúma, que é uma das plantas que joga cerca de 1.000 litros de água por dia, aqui não está queimada, né? Porque se for queimada aí é difícil. E uma planta do semiárido que tem uma capacidade enorme de armazenar água, como as cactáceas, que elas têm uma fisiologia bastante curiosa, porque elas só abrem os estômatos à noite, não é? E ela tem ainda mais uma espécie de uma camada cerosa que faz com que ela é impermeável e não deixa a água sair. Então, você veja que cada bioma brasileiro, cada região tem características muito particulares. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, esse já é um ponto importante que é interessante. Próximo. Na agricultura tradicional, é o próximo. Veja só, foi a passagem do homem, né, da fase nômade para a fase sedentária, isso tem em todos os livros, né, isso todo mundo sabe. Então, foi com a participação das pessoas, aí, além da seleção da natureza, começou a seleção das pessoas. Próximo. E aí, essa seleção foi mantida nos agricultores familiares, agricultura indígena, nos quilombolas. Isso é uma fonte de germoplasma da maior importância, muitas vezes negligenciada. A gente nunca imagina que eles têm tanta informação, tanta coisa interessante. Próximo. E a outra fonte muito importante, tá certo? São as plantas exóticas que vieram por vários movimentos para o Brasil. O Brasil foi muito, vamos dizer, beneficiado. O tráfico de escravos, que foi uma notícia triste nossa, mas veio muita planta da África. A imigração é importantíssima de pessoas que vieram de vários lugares do mundo e trouxeram uma quantidade muito grande de plantas. O comércio. Então, vários movimentos fizeram com que as plantas se movimentassem e muito material genético entrou no Brasil, muito germoplasma entrou no Brasil. Próximo. Cada região tem uma característica própria. Os imigrantes, por exemplo, os imigrantes europeus estiveram mais no sul, sudeste e nordeste, por causa dos portugueses. Americanos e asiáticos foram mais no sudeste, africanos na costa brasileira. Então, essa imigração foi extremamente importante na trazida, na busca de entrada de plantas de diversos lugares, não é verdade? Próximo.
Então, cada região tem essa característica. E um ponto que a gente é muito negligenciado por nós é os recursos genéticos que se encontram nos quintais domésticos. Se vocês olharem as capitais nossas, as cidades mesmo do interior, e se fizer um olhar, num zoom, nos quintais das casas, olha, você encontra plantas ornamentais variadíssimas, plantas frutíferas, plantas medicinais, várias plantas. É muito interessante. E a gente nunca se dá conta. Às vezes tem plantas, no caso de mangueiras, nós temos, por exemplo, quem conhece bem o Belém do Pará, né, a região do Pará, o Belém tem uma quantidade de mangueiras enorme na cidade. Aqui a Salvador, na Bahia, tem uma quantidade muito grande. Do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, você vê que nós temos fontes de germoplasma muito interessantes, que às vezes passa despercebido por a gente, não é verdade? Próximo. Então, cada região tem uma fonte bem específica, né? Tem fonte de germoplasma as mais variadas possível, além das coleções existentes que nós temos nas instituições da região. Então, isso são fontes de germoplasma muito importantes. Próximo. Agora, é importante destacar também que algumas culturas, elas têm interesse em várias regiões, não é só numa região. Por exemplo, você tem Sudeste, milho, por exemplo, está no Sudeste, está no Sul, está no Sudeste, no Centro-Oeste, pesadamente. Tem outras regiões, mas esse é o ponto central do milho. Soja está em todas as regiões do Brasil hoje. A videira está no Sul, está no Sudeste, está no Nordeste. Eu deixei de colocar aqui, mas na outra área muito interessante são as plantas florestais, que também está em todas as regiões do Brasil. Então, quando é um caso em que uma determinada espécie está em várias regiões, então as redes regionais podem trabalhar essa questão em conjunto sem problema nenhum, tá certo? Tranquilo. Próximo. Então, elas podem se articular e analisar, como eu já acabei de falar, né? Nessa questão de alguma dessas culturas que eu estava falando, de milho, de soja, etc., o setor privado hoje tem um papel muito forte. Quer dizer, a Embrapa já teve um papel muito forte e hoje o grande papel para acho que algodão, milho, soja, e as próprias florestais também, acho que o setor privado também é muito forte. Então, você está vendo que tem várias particularidades que são específicas dessas situações. Próximo. Então, o desenvolvimento de germoplasma em cada região, isso aí todo mundo, vocês sabem, você pode dizer que minha explicação é uma explicação muito infantil, né? Vocês me perdoem se ela está com uma explicação muito infantil. É claro que esse setor todo tem uma articulação muito forte com o melhoramento de cada cultura. Os recursos genéticos estão intimamente ligados ao melhoramento de cada cultura. Não é recurso genético é uma coisa e melhoramento é outra, mas os dois são elos de uma mesma corrente. Próximo. Então, daí agora eu vou mostrar um pouco a questão Você poderia voltar, por favor, um pouquinho? Sim, a concepção e governança da rede. Eu vou comentar um pouco aqueles fundamentos básicos que eu já mencionei, agora falar um pouco da concepção e governança das redes regionais. Próximo. Professora Fernanda me chamou a atenção, e esse slide é dedicado à lembrança que ela me fez. O elemento fundante de cada rede regional é o compromisso com o germoplasma da região. Esse é um ponto muito importante, porque é quem tem mais condições, vamos dizer, do ponto de vista logístico, do ponto de vista estratégico, é quem está na região. Os eventos nacionais são mais da sociedade, né? Isso é natural, isso já é uma coisa rotineira. Mas a rede tem um foco, ela tem um zoom na região, né? Próximo. Alguns elementos adicionais que a gente acha da rede regional é o seguinte: evita duplicação de esforços. Quer dizer, eu me recordo que a professora Maria Tereza, lá da região norte, ela falava de que ela encontrava, por exemplo, três projetos similares em três regiões diferentes. Quando os três podiam se juntar
e poderia fazer um projeto forte e podia avançar muito mais, né? Agrega competências, é outra questão muito importante. A gente sabe que o recurso genético, ela é uma atividade, vamos dizer, essencialmente interdisciplinar. Uma pessoa só não mexe, não consegue trabalhar em todas as competências precisas. Nós vimos as palestras já da Rede Centro-Oeste, palestras muito importantes, e mostrando temas, por exemplo, como mostrou o Alexandre, toda essa questão da fenômica, a questão de fenótipo e genótipo, quanta questão tem entre o fenótipo e o genótipo, né? E tantas outras. Então, é preciso de agregar competências, as genéticas, estatísticas e tudo mais, né? A parte molecular e assim por diante. E a outra questão muito importante da capilaridade à sociedade dentro de cada região. Quer dizer, então a região passa a ter uma capilaridade muito grande dentro de cada região. Então, esses são pontos que a gente advoga muito a favor das redes regionais. A próxima, por favor. Então, cada região concebe a sua rede a partir de uma construção coletiva, né, estimulada por liderança da região. A cada região estuda isso e coloca essa questão da melhor forma que o grupo encontra, né, que se acha que deve fazer, tá certo? Próximo. Ela deve estabelecer seus objetivos, né, e aprovar uma assembleia. Realmente, a assembleia é o elemento mais soberano que existe para tomar decisões. Quer dizer, isso a gente na Rede Nordeste fez muito isso. Doutora Fernanda, que está nos acompanhando, ela se lembra muito bem, quando a gente começou esse trabalho há muito tempo, Semires também participou um pouco, Aldete se lembra disso também. Nós trabalhamos muito na Bahia, isso começou na Bahia, e a gente viu que uma forma boa era, na reunião, a gente tinha uma assembleia onde todas as pessoas que estão lá aprovam, discutem e tal. Isso acho que é um ponto importantíssimo. E aí passa a ser um trabalho conjunto, né? Isso mesmo, acho que isso é um ponto muito interessante. Próximo. Então, cada rede deve estabelecer a sua própria forma de gestão. Essa forma de gestão cada uma rede escolhe a maneira de gestão dela, né? Próximo. A rede de recursos genéticos vegetais do Nordeste, ela começou com uma gestão mais complexa, depois a gente transformou ela numa forma muito simples. Um presidente, um vice-presidente e um secretário executivo. Essa foi a forma que a Rede Nordeste estabeleceu e vem trabalhando. Próximo. A Rede Sudeste, nós pedimos a Marcos, ele nos mandou a informação, ela tem um presidente, um vice-presidente, um diretor científico e 2 representantes em cada estado, totalizando 11 membros. Então, perfeitamente, foi a forma como o grupo achou que devia organizar a gestão da rede. Perfeito. Próximo. A Rede Sul de Recursos Genéticos tem um presidente, um vice-presidente e 3 secretarias. Então, isso é a forma como eles encontraram de colocar o pessoal da região sul. Próximo. Então, essa rede deve ter uma forte ação na formação de recursos humanos, na área de recursos genético vegetal. Esse é um tema que eu sempre levantei e discuti muito, porque a gente tem que imaginar que para você tornar o tema de fácil compreensão, é preciso que a gente treine pessoa, né? Próximo. Isso pode ser em curso de recurso genético vegetal, nós só temos 3 no Brasil, um em Santa Catarina e 2 aqui na Bahia. Mas outra possibilidade é dentro dos cursos de fitotecnia, principalmente os cursos de pós-graduação em produção vegetal. Há uma possibilidade perfeitamente de trabalhar um pouco recurso genético dentro dessa área, e os cursos de biologia vegetal. São as 3 grandes áreas que têm possibilidade de formar pessoas nessa linha. Próximo, por favor. Então, esses conceitos básicos podem ser dados dentro da própria disciplina de melhoramento ou, preferencialmente, a criação de uma disciplina de recursos genéticos vegetais nesses cursos. Acho que um curso de produção vegetal tem toda a possibilidade, tem o escopo, a possibilidade de criar uma disciplina de recursos genéticos vegetais, e aí o aluno
faz melhoramento de plantas e recursos genéticos vegetais, acho que é um bom complemento. Acho que fica uma formação relativamente boa. Próximo. A agricultura de cada região está bem estabelecida. Esse é um ponto importante, a gente não deve esquecer disso. O que está acontecendo hoje é fruto do trabalho que vem sendo feito há muitos anos. Aí está estabelecido toda a agricultura dos cerrados, da região sul, da região sudeste, da região nordeste, e assim por diante. Está tudo estabelecido. Não ocorre isso para muitas culturas, é só algumas que têm mais avanço, outras menos, né? Então, o que esperar do futuro, né? Próximo. Esse lado é um lado que eu acho que vale a pena a gente ter muito cuidado. É uma missão importantíssima da rede examinar a situação da região para encontrar caminho para a inovação dentro daquela região. Então, como é que eu posso utilizar o germoplasma daquela região para melhorar a situação do sistema de produção existente? Por exemplo, eu dando um exemplo muito pequeno, buscar parentes silvestres que possam melhorar parentes cultivados. Esse é um caminho que pode ser perfeitamente possível, né? Fonte de resistência a estresses bióticos, não esquecer de que esse material da natureza, ele foi exposto ao longo de muitos e muitos anos a estresses bióticos. O trabalho de Vavilov mostra isso muito bem. Então, esse é um olhar que cada rede regional deve ter um olhar muito detalhado do que é o sistema de produção, a situação daquela região, tá certo? Porque isso pode ser um ponto que vai ajudar a desenvolver os recursos genéticos daquela região para aquele sistema de produção. Próximo. Por exemplo, isso que eu falei, examinar os sistemas agrícolas para o desenvolvimento de germoplasma relevantes. Por exemplo, se você está numa região onde o peso pesado é a cultura do milho, então a gente vai ver, mas onde que há a necessidade de melhorar isso? É produtividade, é resistência a alguma doença, é resistência à praga, é resistência a estresses abióticos e assim por diante. Ou estresse biótico também, né? Próximo. E deve ter um foco bem afinado com a bioeconomia. E esse tema é muito interessante, porque esse tema vai ser objeto do Congresso de Recursos Genéticos desse ano. Então, isso é um ponto importante. A bioeconomia são produtos de base biológica, e onde o recurso genético desempenha um papel da maior relevância. Próximo. Agora, vindo para o item final, metas e produtos, vamos comentar um pouquinho, porque o tempo já está também meio avançado. Próximo. Aí tem o objetivo de curto, médio e longo prazos. Tá certo? Então, isso aí, todo mundo tem isso bem claro. Próximo. No curto prazo, procurar os pesquisadores, professores, discentes, agricultores conservadores que estejam interessados em participar do trabalho da rede. Esse é o trabalho número 1 que cada região pode fazer para começar. Esse é um trabalho importantíssimo. Próximo. Ter uma interação harmônica com a sociedade. Essa é uma questão interessante. O trabalho de cada rede é bom, importante, é muito fundamental trabalhar em harmonia com a sociedade. Significa comunicação dos eventos e reuniões, inscrição nas reuniões ordinárias, e pode ser feito com o CNPJ da sociedade. Aqui na Rede Nordeste fizemos isso, e a gente doa uma pequena porcentagem do valor arrecadado para a sociedade para ajudar nas despesas. Ela tem que pagar contador, etc, etc, né? E então, o fato de você ter o CNPJ da sociedade e a rede poder usar é de uma ajuda muito grande. Na Rede Nordeste, isso foi de uma ajuda muito, muito importante. Marcos lembra disso, Semiro se recorda disso. Próximo.
Ter um site específico. Isso é outro trabalho, outra meta muito importante. Cada um tem um site bem importante de informação sobre o germoplasma da região, de fácil consulta e com informações relevantes. Esse é uma contribuição da maior significância, porque qualquer pessoa olhou o site da Rede de Recursos Genéticos do Centro-Oeste, vai saber o germoplasma, onde está, as informações mais relevantes que tem. Essa aí é fundamental, as coleções e assim por diante. Próximo. Reuniões ordinárias, bienais. A gente sempre faz reuniões ordinárias bienais. Em geral, a gente tem feito reuniões nos anos pares, tem sido a reunião da sociedade, e nos anos ímpares, as reuniões bienais. Já estive conversando com a professora Fernanda, e aí a pergunta que ela faz é o seguinte: será que se a gente tiver que fazer muitas reuniões bienais, podem ser feitas todas no mesmo ano, porque a sociedade dá ajuda para a inscrição do pessoal? É um tema a ser trabalhado junto com a sociedade. Aí a gente precisa de observar, né? Nas reuniões bienais é muito importante, porque você tem a apresentação dos principais resultados e interação dos participantes. Esse é um trabalho assim muito importante de professor, pesquisador, aluno de mestrado, aluno de doutorado, aluno de graduação da iniciação científica, todos têm a oportunidade de conhecer o que se tem a respeito do trabalho, né, da rede, né? Próximo. Olha, a rede deve fazer o seu regimento em consonância com o regimento da sociedade. O regimento da rede, ele é fundamental e ele deve estar em consonância com o regimento da rede. Deve ser debatido com os integrantes e aprovado na Assembleia da Rede. É um trabalho também importante que, paulatinamente, cada rede vai organizando. Isso aí não é uma coisa que tem que ser de imediato, mas é muito importante que, uma vez que tem um regimento, que está lá no seu site, etc., fica todo mundo sabe como é que faz e tal, fica tudo muito bem definido, tá certo? Próximo, por favor. Outro dado importante é a questão de ampliar o número de sócios da sociedade na região. E deve partir do número de sócios no momento da criação da rede. Então, é importante que cada elemento, por exemplo, a rede Centro-Oeste, tenha uma informação de quantos sócios hoje existem na região Centro-Oeste. E a rede batalhar, né, com as pessoas e tal, estimular para que aumente o número de sócios da região. Isso é muito importante, é outra missão muito grande e importante da rede regional. Próximo. Mapear as coleções existentes, isso é muito importante, né? Ver a necessidade de novas coleções ou enriquecimento das coleções existentes. Tudo isso, o grupo da rede tem condição de trabalhar com o grupo da região e estabelecer isso de forma bem específica, né? Próximo. Informação detalhada. Ó, esse é um ponto importante. Não é dizer eu tenho 20 acessos, eu tenho 50, eu tenho 80, eu tenho 500, mas é detalhar ao nível de cada acesso. Se vocês entrarem no banco no site da Rede de Recursos Genéticos dos Estados Unidos, é o GRIN, que é o Genetic Resources Information Network, vocês encontram informação ao nível de cada acesso mesmo bem específico. Tem fotografia, tem dizendo o que é, não sei o que e tal. E isso a gente sente muita falta. Aqui no Brasil, praticamente ainda, o exemplo que eu vi melhor é o exemplo do professor Derli, lá em Viçosa, ele tem um exemplo muito bom. Ele, inclusive, eu tentei consultar esse site, mas ele está agora em processo de passagem para o Alelo, ele está fazendo um convênio com a Embrapa para organizar o Alelo. Eu acredito que, possivelmente, o Alelo pode ser esse grande elemento de informação que a gente estabeleça para nossas coleções no Brasil todo, está bem organizada com esse nível de informação. Próximo, por favor. Estimular mecanismos para integrar a conservação ex situ com a conservação in situ e on-farm. Isso é muito importante. Nós demos muita ênfase, assim, se você olhar no Brasil, a grande ênfase tem sido somente para as coleções ex situ. No entanto, a conservação in situ é muito importante e on-farm é muito importante. E isso também vai fazer com que a gente tenha foco
nas necessidades dos agricultores. Eu estou chamando familiares tradicionais de agricultura indígena, mas eu estou, de uma maneira geral, isso pode ser estendido para toda a necessidade de todos os agricultores. Nós temos que trabalhar as nossas coleções com um foco muito bem claro das necessidades dos agricultores. E isso é uma coisa que falta muito. Nós trabalhamos muito as coisas muito científicas dentro da nossa própria, do próprio banco, etc., e a gente esquece um pouco para onde é que esses resultados têm que ir. Próxima. É por isso que essa meta de estabelecer uma interação com os melhoristas é da maior importância. Cada rede é muito importante estabelecer um foco, uma interação muito boa com todos os melhoristas da região. Se possível, ter cadastro, ter tudo direitinho, manter contato, porque os melhoristas são os grandes usuários dos recursos genéticos que nós dispomos. Próximo. Então, gente, esse slide eu quero dizer o seguinte, agora que já é para médio e longo prazo, não é uma coisa rápida, é o desenvolvimento de clones e cultivares para o sistema de produção em uso nas diversas regiões brasileiras. Isso aqui eu estou falando para uma meta daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não é para agora. Mas nós temos que já partir com essa noção. Se a gente perder de mira o sistema de produção das regiões, a gente fica criando coleções e a pergunta, para quê? Quantos acessos foram avaliados? Mas para que situação? Serve para quê? Então, essas informações, isso dá trabalho, viu? Não é tarefa simples, e porque muitos professores, muitos pensadores não querem saber disso. Esse é um lado que não é fácil. Eu digo a vocês, com a experiência que venho vivendo, que não é tarefa simples. Muita gente diz aqui, eu não quero nem saber, não tem nada a ver com isso. E agora o último slide, por favor. Um dia eu estava na Índia e fui assistir uma palestra de um guru no extremo sul da Índia, no estado de Kerala, na cidade de Trivandrum. E ele disse o seguinte, falou muitas coisas lá, é claro, né? E ele disse, o conhecimento é o único bem que cresce quando a gente divide. Eu não sei se vocês todos estão de acordo, mas esse é o recado do Guru Swami. Muito obrigado, gente. Estou às ordens para perguntas e tal, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Manuel, pela excelente palestra. Eu acho que é importante lembrar, doutor Manuel, que o trabalho que vocês têm feito aí, destacar, na verdade, né, acabou resultando em 2 cursos de pós-graduação, né, porque é a única região que tem 2 cursos de pós-graduação, e não é à toa, é pelo trabalho de vocês aí da rede, né, que começou na Bahia. Vocês aí conseguiram, nesses anos de trabalho, identificar tanta gente que trabalha com recurso genético, porque isso é um grande problema. Tem muita gente que trabalha com recurso genético, mas que não se vê trabalhando com recurso genético, sabe? E acaba indo para outros, ou vão para a genética, vão para o melhoramento, para uma caracterização, mas não se vê dentro do recurso genético. E isso é muito importante, trazer essas pessoas também para o recurso genético, né? Não tirar das outras, mas também trazer. E eu também vejo muito um trabalho muito importante de vocês, é que vocês têm contato ali com os dirigentes das instituições, né? Exato, eu vejo o senhor e Semiramis deve ter o telefone de todo diretor de OEPA, de universidade, de melhorista, é a nossa, né, que é a diretora da rede do Nordeste, a nossa Miss Simpatia, ela tem contato com todo mundo e muito bem. Faz acontecer, né? Então, isso é muito importante. E eu tenho visto isso, doutor Manuel, e estava falando para a Semiramis outro dia, como a gente está fazendo, né, vocês sabem, o relatório do Brasil sobre a conservação e uso de recursos genéticos para a FAO, né? Certo. E assim, a gente tem relatórios semanais de como estão sendo as respostas por região. Certo. E a região Nordeste está, assim,
maravilhoso, assim, sabe? É a que mais tem resposta, né? Tanto in situ, tanto ex situ, tanto na parte de uso. Por quê? Por causa do trabalho de vocês já mapearam, já identificaram, né? O senhor, o Semira, a Miss Fernanda, o trabalho que vocês têm realizado aí, estão ali os resultados, sabe? O relatório está ficando muito, muito bom. E como disse Fernanda aqui no chat, está bombando, o Nordeste está bombando. E aí, a gente quer que aconteça em todas as regiões. Assim, a gente tem, não sei se isso é mais uma inveja branca, a gente gostaria muito que acontecesse em todas as regiões do Brasil, sabe? Porque é um exemplo mesmo para ser seguido. Uma coisa que é difícil, doutor Manuel, para as regionais, é ter um doutor Manuel Abílio aqui. Que é isso? Gente, porque vocês acham que isso aqui está acontecendo assim, ao acaso? Não é, não. Isso é um trabalho do doutor Manuel Abílio. Ele assumiu essa regional, ele tem conversado com a Eulália, tem conversado com a Aldete, tem conversado comigo. Doutor Manuel Abílio é um apaixonado e ele não desiste. Ele foi e está fazendo acontecer. Então, muito obrigado, doutor Manuel Abílio. Muito obrigado. Espero que a gente tenha os nossos eventos presenciais de volta um dia para vocês conhecerem o doutor Manuel Abílio pessoalmente. Vocês vão que ele é assim uma pessoa excepcional, uma simpatia. Muito obrigado. Alguma pergunta, gente, para o doutor Manuel Abílio? Por favor, fiquem à vontade. Eu queria só fazer um comentário enquanto a motosserra não liga aqui. A hora que ligar, eu desligo o microfone, viu? Isso que você falou é muito importante, porque é bem isso aí. Eu acho que cada região, eu acredito que a gente está no caminho certo agora, sabe? Para mim, eu estou vendo tudo bem diferente, né, doutor Manuel, do que naquela época, daquele comentário. Não quero nem saber disso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito diferente agora aí. É verdade. Com as Aldetes, com as Eulálias, com os Marcos Siqueiras, com todo mundo aí, com Carolina, com o pessoal Maria Tereza. Eu acho que a gente está aqui com um monte de gente engajada de verdade. Mas, assim, é verdade que ter um professor Manuel Abílio não estava ruim, não, né? Se vocês conseguirem achar por aí, um similar, é bem interessante, viu? E eu queria reforçar algumas coisas só, sabe, que o professor Manuel falou em relação às redes e ao papel das redes, sabe? Eu acho que ele conseguiu colocar muito bem como que isso tudo deve ser feito, é o foco na região, sabe? O foco na região, mas muito bem alinhada com a sociedade brasileira, sabe? Nós precisamos realmente ser um conjunto que é construído como se fosse realmente um quebra-cabeça, peças que vão se juntando. Não adianta as peças não terem união, porque senão a imagem final, que é o que a gente quer, o resultado final, ele não sai, né? Então, só para dizer assim, que eu realmente estou muito feliz, sabe, com esse encontro, com a formação dessa nova rede daí. Gente, vamos pensar que o desafio é muito grande. Como o professor Manuel falou, eu acho que tem que ter produto, serviço, sabe? Ligou a motosserra. Eu acho que Fernanda está com a motosserra lá na casa. Então, Marcos, é mais ou menos isso. Espera aí que desligou de novo. Aqui em casa, eu estou de coração partido. Nós estamos cortando uma árvore no fundo do quintal que tem 40 anos. Nossa, mãe. Então, eu estou de coração partido. Mas, enfim, coisas e decisões difíceis que precisam ser tomadas às vezes e que a gente precisa tomar, né?
Então, por isso da motosserra. Mas nada, eu queria só finalizar parabenizando o senhor, professor Manuel, mais uma vez. Muito obrigado. O pessoal da Centro-Oeste, vocês estão super de parabéns. Só tem gente querida aí que eu estou vendo, e um monte de gente que está nesse caminho aí há muito tempo. E bora tocar a bola aí para essa rede decolar de vez, viu, gente? Beijo grande para todo mundo, que vocês todos fiquem bem, acima de tudo. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Odete, Deise, Eulália, Maurício, que são da comissão. Mariana, não sei se Mariana está aí. Eu estou. Oi, Mariana. Deixa eu aproveitar a fala aqui. Eu queria dar bom dia a todos, pedir desculpa pela minha ausência. Acabou começando as disciplinas aí nas instituições e eu não consegui participar da forma como eu queria. E eu quero parabenizar vocês da equipe organizadora, que realmente eu acompanho, essa parte eu acompanho muito intensamente a atividade de vocês. Então, muito parabéns por ter conseguido não só idealizar, mas realizar esse primeiro encontro. Eu estou muito feliz de ver o resultado, de ver o tanto de gente que agregou, e eu acho que agora a gente tem realmente o início de uma grande rede, né? Então, eu quero só parabenizar todo mundo, agradecer ao professor Manuel e todos os outros palestrantes, porque eu consegui ficar vendo depois as palestras, e essa parte é muito boa para quem não pode estar junto, né? Então, eu quero só agradecer, minha gratidão, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir pegar essa rede e fazer uma costura bem bonita para ela ficar bem grande. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Mariana. Obrigado. Sua participação vai ser essencial. Obrigado, Mariana. Tamo junto. Tamo junto. Maurício. Eu só queria registrar, né? Eu, na última palestra com o moderador, eu falei que o professor Manuel Abílio era um ícone, né, no Brasil, dos nossos recursos genéticos, e eu acho que eu não estava enganado, né, nesse aspecto. Eu vou contar só uma passagem rápida. Eu fui no último congresso de Fortaleza, e inadvertidamente eu participei da reunião das redes. Eu não sabia se poderia ou não, mas estava lá e eu fiquei encantado com a forma como, né, de comunicação e de articulação com as redes. Vi o professor Manuel Abílio lá, né, sempre muito cortejado por todo mundo, e eu acho que é importante, né, a gente estava, eu acho que juntar pessoas que a gente nem se conhecia, Mariana, né, Aldete, Marcos, pelo menos eu não conhecia pessoalmente, e deu super certo. Eu acho que são a Deise também, a Eulália, então, pessoas comprometidas, né, um evento desse que parece tão simples, porque é virtual, mas dá muito trabalho de executar. Então, eu acho que é um pontapé inicial para a criação das redes. A gente já vem discutindo outras formas de fortalecer a rede, né? Eu acho que essa comunicação com as outras redes e pegar essa referência da rede Nordeste, né? Que é tão forte, tem tanta capilaridade. Eu acho que é extremamente importante. Só agradecer mesmo ao apoio da Fernanda Vidigal, nosso presidente, do professor Manuel Abílio, que eu sei que tem aí mandado mensagens, né, estimuladoras através da Aldete. Então, só agradecer mesmo, agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que puderam, né, participar e doar um pouco do seu tempo no nosso evento. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Obrigado, Maurício. Eulália, cadê a Eulália? Bom dia. Consegue me ouvir? Muito bem. Aqui Estamos tá ouvindo meio muito instável bem. minha internet, acho que porque o Bolsonaro chegou. Tá cheio de fumaça.
a manhã foi meio tensa aqui, mas agora estabilizou. E então, na verdade, eu lembrei que eu conheço o professor Manuel Abílio antes de fazer genética e melhoramento de plantas, no primeiro congresso de melhoramento de plantas em Goiânia. Lembra, professor Manuel? Me lembro, sim, me lembro. Eu era agrônomo, eu trabalhava numa multinacional e, por acaso, fui naquele congresso e ali que despertou meu amor pela genética e melhoramento, né? Então, o professor realmente é um estimulador ali, né? Eu conheci ele ali e sempre atuante e com esses sonhos, como diz a Bíblia, né? Um homem nobre projeta coisas nobres e pelos seus nobres desígnios ele permanece. Nossa! Então, está escrito, e isso é uma palavra que diz com o senhor pensa, assim, né? O senhor tem uma nobreza nessa questão do amor ao recursos genéticos, e isso que nos fez, essa semente germinou, né? E estamos aqui, e com certeza, às vezes a gente achava que com essa pandemia, com certeza trouxe alguns pontos negativos, mas positivos, porque a gente vi que a rede nos aproximou, né? A internet, né? Algo que a gente não usava, que tinha até uma barreira, e a gente permitiu, isso facilitou com que esse encontro acontecesse, talvez fosse pessoalmente, nem todos poderiam estar. Exato. E nós aqui, né, chegamos até esse dia, e eu creio que o Cerrado é um lugar que a gente tem uma biodiversidade enorme, né, Mato Grosso tem Pantanal, Amazônia, e Cerrado, né, e seus ecótonos de transição, né. Então, aqui mesmo no estado que eu estou, a gente tem uma ampla gama, e da questão cultural também, né, das pessoas, né, toda a interação, né, que Com certeza tem relacionado à educação, das espécies e tudo mais, né. Então, acho que o nosso próximo desafio, eu acho que envolver bastante as universidades, né. Eu fico feliz que eu estava vendo que nós temos um representante que começou esse trabalho de cada estado, né? Tem do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até o Maurício, que é da mesma cidade que eu, a gente não se conhecia, né, Maurício? E DF, Goiás, né? E envolver as outras universidades. Eu acho que esse é um papel que a gente pode fazer como um desafio, talvez, em trazer essas novas pessoas, pessoas envolvidas, engajadas, né? Tentar conquistá-la, né? Para isso, para que a gente possa fortalecer, né? E trazer novos, os jovens também, né? Que a gente já está meio, como que é? Já estou no segundo tempo, né? Hoje, inclusive, é meu aniversário, então eu estou no segundo tempo, né? Olha aí, parabéns, hein? Pelo meu aniversário, então hoje é meu aniversário, então eu já estou no segundo tempo, né? Mas a gente envolveu jovens e tudo mais, né? Então só tenho a agradecer, estou aqui para servir, né? Nessa natureza maravilhosa que Deus nos deixou, e a gente só tem que cuidar mesmo para que façamos um pouco à frente, né? Porque aqui está uma fumaça total na minha cidade, né? Então a gente possa estar fazendo um pouquinho do bem aí. Então só tenho a agradecer a todos que estão aqui, e estamos dizendo que estamos aqui para servi-los. Obrigado, Elália. Deise. A Deise está aí? Oi? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos Muito bem. Ouvindo bem, professora. Bom dia. Então, é um prazer fazer parte, né, desse comecinho da rede, falar que a gente estava há mais de um ano tentando organizar esse encontro nosso, e agora no momento de pandemia, que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, foi que aconteceu a rede, né, da gente começar e fazer esses encontros virtuais. Foi um grande aprendizado para mim, que estou começando agora nos recursos genéticos. Foi muito interessante, acho que a gente ganhou muito esses últimos meses, as nossas conversas, os nossos encontros, como disse o Maurício, apesar de ser um evento online, parece que é tudo muito fácil, né? Mas a gente teve vários encontros, discussão de pauta, e a gente foi construindo esse encontro, e a gente espera que a gente combine agora com o grande final, né, de construir a nossa rede, e que essa rede realmente ela traga
grandes benefícios para a nossa região, né? Eu compartilho com vocês da fumaça, infelizmente, que a gente não queria estar compartilhando, né? Eu estou aqui também no Aquidauana, a entrada do Pantanal do Mato Grosso do Sul, e aqui o que a gente vê é só fumaça e fumaça, infelizmente, né? Mas que a gente consiga dar um passo para pensar também em preservar e deixar para o futuro essa biodiversidade maravilhosa que tem no nosso país e que, infelizmente, em alguns momentos ela está sendo negligenciada, né? Mas que sejamos aí um ponto inicial para algo melhor, né? Que possamos estar dando que é o nosso interesse, dar o nosso melhor. Eu acho que eu travei. Não, travou não, Deus. Tá bem. Tá. É que a minha imagem travou aqui de todo mundo, achei que eu tivesse caído. Então tá, é isso, gente. É um prazer fazer parte com vocês, aprender com vocês. Obrigado, Deus. Agora, doutora Aldete, por favor. Eita, Marcos, o Marcos está convocando. Gente, realmente foi uma experiência muito intensa, muito interessante, muito importante, muito rica, né? A gente começou o movimento lá, assim, como quem não quer nada, no grupo do WhatsApp, né? Surgiu alguma coisa lá, alguma propaganda de alguma coisa, de algum encontro, e aí lá a gente colocou, vamos fazer, gente, um encontro do Centro-Oeste, já tinha tantos anos, né? Desde o último Congresso de Recursos Genéticos, que era para sair esse encontro, e a gente não conseguia fazer sair, né? E aí agora aconteceu, graças a vocês aí. Todos que contribuíram muito, né? Foi um grupo pequeno, mas, nossa, muito bom trabalhar com vocês. Realmente uma grande satisfação para mim, um grande aprendizado, uma sintonia muito legal, muito harmônico. E aí eu conheci pessoas maravilhosas como a Deise e o Maurício, que eu não conhecia também, assim, com mais proximidade, né? Aí o Lala já conhecia, o Marcos, então, e a Mariana também. Então, muito bom esse grupo, realmente. É de muita alegria ter tido essa oportunidade de participar disso com vocês, né? E doutor Manuel Abílio, aí, nossa, fui estagiária dele na graduação, né? Realmente, ele que deixa a gente, assim, apaixonado, né? Desde o primeiro encontro com ele na faculdade, que surgiu aí a paixão, né? Pelos recursos genéticos, e coisa que hoje já se fala nos cursos de graduação, muito pouco, né? E naquela época, então, não se falava de jeito nenhum. E ele, então, assim, olha, que eu não vou nem dizer minha idade, né? Mas eu tenho muitos anos aí de formado. Então, realmente, aquilo que a Eulália disse, né? Eu acho realmente, né, que é uma necessidade até, né, se ter as redes regionais, por tudo aquilo que o doutor Manuel Abílio já mostrou, né? E pelos resultados que a gente enxerga e vê hoje na rede lá do Nordeste, que foi a primeira a ser criada, né? E resultados mesmo na prática. Então, essa participação nos questionários da FAO, né? Os encontros que já foram feitos, a agregação de pessoas, a formação de jovens, fundamental, né? Como a Eulália, eu acho que colocou aqui, né? Então, é fundamental a gente estar formando os jovens, é o nosso futuro, né? E a gente já está no segundo, no terceiro tempo, então é fundamental que esteja essa formação dos jovens em diferentes áreas. Em recursos genéticos é conservação in situ, conservação on farm, conservação ex situ, né? Ter essa visão aí mais holística e integrar essas diferentes estratégias de conservação, eu acho que é segurança para o futuro da conservação mesmo, como um todo, né? É isso, gente, eu agradeço demais a participação aí de todos vocês que estão assistindo, que se inscreveram, né? Tem pessoas aqui eu me lembro muito do professor Lázaro, amo mesmo, de paixão, e muitos outros que estão aqui, é muito legal a gente ter essa egrégora aqui, né? Esse conjunto de pessoas aí que fazem a diferença. A Clorinda, que eu não conhecia, nossa, muito, muito boa, né? Muito bom o trabalho dela, muito legal. Obrigada aí a todos vocês e vamos em frente, né? É isso, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Aldete. Agora eu queria passar a palavra para a Semiramis, que é a presidente da Rede Nordeste. Semiramis, por favor. Obrigada, Marcos. Oi, gente, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gostaria, antes de mais nada,
de dar os parabéns, né, pela junção de pessoas tão experientes, tão capacitadas para trabalhar o tema junto na região, e mais que isso, né, eu acho que o que move tudo isso realmente é o desejo e a vontade de fazer. E eu acho que vocês expressaram de uma forma muito forte esse desejo de fazer, porque as coisas não caminham dentro da rede por obrigação, sabe? A gente não tem aqui a... Eu acho que cortou, né? O desejo de fazer e o desejo de ver a coisa acontecer. Então, assim, eu não queria... Eu vou ter que sair agora para uma reunião às 11h, que já está um pouquinho atrasado, mas eu não poderia sair sem dar para vocês os parabéns e dizer para vocês que a rede Nordeste, ela dá todo o apoio que vocês precisarem para a construção desses elementos que Manuel Abílio tão bem colocou na apresentação, né? Então, hoje, realmente, a gente tem essa capilaridade dentro das instituições, a gente conhece as pessoas, mas isso é fruto de um trabalho que foi sendo feito ao longo de muito tempo, né? Então, assim, Marcos não precisava me expor tanto, dizendo que eu tenho o telefone dos diretores das OEPAs, mas, assim, realmente, hoje a gente consegue falar muito fácil com as pessoas, os cabeças, né, que eu falo, os pontos focais de cada OEPA ou de cada universidade ou de cada unidade da Embrapa no Nordeste, porque isso foi fruto desse levantamento e dessa prospecção que foi feita ao longo do tempo, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, não só como pessoa que está na rede, mas como colega também, para poder ajudar vocês no que for necessário. Estão de parabéns e sigam em frente, viu? Professor, e quanto a você, eu sou suspeita tanto quanto a Aldete para falar alguma coisa. Odeio quando fala esse negócio de segundo, terceiro tempo, porque eu acho que a gente está caminhando para o quarto, né, Aldete? Mas está tudo certo. Quarto tempo, né? Mas está tudo certo, tá? Parabéns, gente. Sucesso. Tá, obrigado. Obrigado, Samira. Marcos, eu só queria fazer um agradecimento, porque eu esqueci de fazer um agradecimento ao Marcos Siqueira, né, presidente da Rede Sudeste, que se disponibilizou a participar de uma reunião com a gente, passou todo o know-how que ele tem adquirido na Rede Sudeste, com os eventos, né? Então, essa disponibilidade entre as redes, né, de comunicação e ajudar a construir as novas redes é extremamente importante. Então, deixar registrado aqui em nome da comissão, né, do Encontro de Recursos Genéticos do Centro-Oeste, o agradecimento ao Marcos Siqueira. Só isso, obrigado. Bem lembrado, Maurício. Aliás, assim, eu acho que esse nosso encontro até foi inspirado no encontro do Sudeste, né? Quando ele começou a fazer lá, que a gente surgiu com essa ideia aqui no Centro-Oeste de fazer alguma coisa online, porque a gente viu que era possível, né? Então, obrigado, Marcos, pela ajuda e pela inspiração. O Marcos quer falar também. Marcos, por favor. Bom dia a todos. Desculpem o barulho dos martelos, né? A Fernanda tem a motosserra e os martelos, porque eles estão fazendo obras no apartamento de cima. Então, minha desculpa para começar. Eu devo sim registrar exatamente a minha gratidão à sociedade desde 2014, que eu tenho me entregado de corpo e alma em todas as frentes da sociedade. Espero fazer isso por muitos anos. Mas, na verdade, esse período de epidemia, né, com esses eventos online, eu acabei por me inspirar em todas as atividades que a professora Mariane Teles tem feito, né, com a sua dinâmica e a sua proatividade, e acabei por me espelhar nela já em abril, maio, por aí, e aí a gente começou a trabalhar em conjunto e criando essas atividades que têm dado muito certo nesses eventos da Rede Sudeste.
Então, na verdade, a gente acaba por se espelhar uns nos outros, né? E eu vejo tudo como uma teia, né? Como uma teia de conexão. O professor Manuel Abílio aí no centro dessa teia, estimulando com as suas boas energias e umidades e essas coisas e tal, e a gente se revendo nele, né? E nos colegas. Então, eu acho que a gente está todo mundo em pé de igualdade, né? A gente está todo mundo começando, a Rede Nordeste trazendo toda essa experiência, todo esse know-how para a gente está começando, cada um com seu perfil, com as suas dificuldades locais, né? Mas eu acho que a gente tem aí um futuro incerto, mas eu tento ser bastante otimista. Eu acredito que a gente tem muito a fazer ainda, coisas muito boas para acontecer, só que existe um pequeno senão, e eu fico assim, eu coloco mais como provocação para todos, né? Nós somos todos letrados, somos todos estudados, todos apaixonados por recursos genéticos, fazemos eventos muitas vezes para nós, com nós, né? Eu acho que a ideia, e eu fico sempre tocando nisso, a gente falou um pouquinho hoje sobre as escolas técnicas, né? Eu fico pensando na questão da popularização. Nem todo mundo consegue popularizar eventos, nem todo mundo consegue falar exatamente a língua de pessoas que não são tão apaixonadas. Então, a minha proposta, talvez, para as redes, para a própria sociedade como um todo, é trazer pessoas que não são tão apaixonadas por recursos genéticos, pessoas que não entendem tanto de recursos genéticos. Então, talvez essa vai ser provavelmente a minha marca, o meu perfil, o meu estilo, tentar agregar pessoas que não fazem parte desse mundo e puxar essas pessoas, né? Não só alunos de graduação, como de pós. Então, eu acho que talvez seja uma das nossas metas, né, entre muitas, trabalhar nesse sentido. Eu só posso dar os grandes parabéns à Rede Centro-Oeste, espero que a gente possa trabalhar muito em conjunto, que a gente está crescendo, e que haja mais eventos assim, com certeza presenciais, né, para que a gente possa se abraçar, né, se beijar, tomar cafezinho junto, mas compartilhar essas dificuldades que a gente tem vivido assim ao longo dos últimos tempos. E, então, eu agradeço assim profundamente, e sempre que precisarem, podem contar naturalmente comigo. Muito bom, gente. Obrigado, Mariana. Parceria. Desculpa, Mariana, por favor. Não, só agradecendo aí, como ele me citou aí, eu achei muito interessante esse movimento, né, e que um ajudando o outro e inspirando o outro, e quando a gente falou do professor Manuel, que é uma inspiração, nosso guru, o professor Lázaro também é o meu guru mais perto aqui, né, e eu acho que é isso, a gente é uma espécie social e precisa disso, né? Mesmo que em tempos remotos. Eu queria só pegar a fala do Lázaro no chat, que ele colocou, que eu acho que está nesse mesmo contexto, que a gente poderia pensar, então, num levantamento aí dessa formação de recursos humanos na região centro-oeste, focada em recursos genéticos, como um tema inicial aí para a gente dar andamento das atividades na rede, que foi, inclusive, a fala do professor Manuel, né? Então, acho que uma coisa retroalimenta a outra aí nesse sentido. Obrigada, gente. Marcos. Obrigado. É muito importante. Também acho. E Lázaro, você é o nosso guru aqui do Centro-Oeste, sem dúvida, viu, Lázaro? A gente espera contar com a sua participação. O Lázaro é sempre lembrado aqui. Obrigado pela participação, por prestigiar o evento. Pessoal, a gente tem que... Bom, se alguém tem mais alguma coisa a falar... É porque a gente tem que agora, para dar prosseguimento, escolher uma diretoria, né, para essa regional. A gente fez um formulário de inscrição e ele ficou aberto durante todo esse tempo para pessoas que, né, quisessem inscrever uma chapa. Então, abriu isso para todos os inscritos no evento. Aldete, você poderia falar sobre isso? Oi, Marcos. Tem gente sobre o número de inscritos, de chapas inscritas.
Tem gente chegando. Desculpa, eu estou aceitando o pessoal aqui no grupo, na sala, né? Então, nós fizemos um formulário no Google, um Forms, né? Doc Forms, enfim. E ele ainda está aberto, gente. Se alguém quiser se inscrever, dá tempo. Dá tempo, ainda está aberto, mas a gente divulgou no grupo da rede de recursos genéticos, divulgou em outros grupos, divulgou por e-mail, né? Mas, infelizmente, a gente não teve ninguém se inscrevendo para estar aí, né, balançando essa rede do Centro-Oeste, gente. Então, está lá aberto ainda, vocês estão aqui, nós temos 21 pessoas, 39 pessoas, né? E é isso, a gente precisa realmente dar esse pontapé inicial na criação da rede de recursos genéticos Centro-Oeste. Eu acho que essa oportunidade, né, ela não pode ser perdida, deixada para trás, porque aí depois vai se precisar todo outro processo de animação, de empolgação, de estímulo para as pessoas estarem criando essa rede, que como a gente já viu, né, e a gente já sabe, é de fundamental importância para estar fortalecendo realmente, para acabar com essas fumaças, né, que estão acontecendo no Pantanal, digamos assim. Então, é fundamental para o presente e para o futuro da conservação, né, da biodiversidade, da agrobiodiversidade, do fortalecimento dos agricultores tradicionais, que a gente não pode jamais esquecer do papel importantíssimo deles, né, nessa conservação. Então, assim como o Marcos Vinícius falou, né, da gente estar agregando novas competências, novas pessoas, estimulando e conquistando, né, fazendo tentando fazer esse papel do Dr. Manuel Abílio, que é muito peculiar dele mesmo, de estar conquistando as pessoas, os alunos, né, para quem são os professores, enfim. A gente também precisa trazer para junto da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos os agricultores tradicionais, os agricultores familiares, né, aqueles que realmente também fazem a conservação. Então, eu acho que seria interessante aí a Eulália, né? A Eulália, espero que ela não tenha fugido daqui, porque a Eulália, no último congresso que teve, o doutor Manabilo conversou muito com ela, né? E já teve essa conversa aí, como é que se diz? Essa paquera aí, né? Da Eulália estar à frente da rede do Centro-Oeste. Então, eu acho que esse momento aí a gente tem que estar aproveitando, né? Para formar essa rede, essa diretoria inicial, e tá começando essa construção aí. Tá bom? Viu, Marcos? Eu gostaria de dar uma pequena palavra. Não sou do Centro-Oeste, mas Claro, doutor. eu fico feliz de ter acompanhado o trabalho de vocês. Eu acredito que essa comissão, veja bem, vocês abriram os formulários e ninguém se candidatou. E tem um grupo que vem trabalhando efetivamente há bastante tempo e discutindo e organizou esses eventos tão interessantes. Eu acho que essa comissão deveria ser a comissão que era a comissão que irá dirigir a rede. Eu acho que vocês podem discutir quem fica numa posição ou noutra, mas isso cabe perfeitamente, não há problema nenhum, não há nenhuma limitação. Eu não estou aqui querendo dizer que as outras pessoas podem fazer parte sem problema nenhum, mas acho que a comissão que viveu esse momento, que discutiu, que estruturou essas reuniões, você já tem um começo muito forte da rede. Aí você podia fazer uma consulta aos presentes, se o pessoal concorda, porque eu estou dizendo assim de fora, né? Porque eu acho que vocês fizeram um trabalho excelente. Para mim, eu achei um trabalho extraordinário, porque vocês trouxeram palestra de excelente nível, vocês têm experiência nisso, e eu acho que esse grupo poderia ser o grupo gestor da rede, e, vamos dizer, um ficaria como presidente, vice e secretarias, cada um no estado, cada um no local e tal, né? E cada um vocês iam discutindo, vamos dizer assim, discutindo papéis. Por exemplo, aqui Mariana falou que o professor Lázaro levantou a ideia de fazer o levantamento das competências que tem no Centro-Oeste. Isso é um trabalho da maior importância. Isso é um trabalho, achar alguém que tem uma base boa de informática para fazer um site da rede, estabelecer um logo para a rede. Então, isso tudo vocês paulatinamente vão fazendo e tendo a contribuição de todo mundo. Eu acho que o grupo que está, na minha opinião, mais... Porque quando a gente assume um papel desse, não é um papel
é um papel de fazer as coisas, né? De querer trabalhar para o bem comum de todo mundo. Nós não estamos aqui procurando o bem de ninguém individual, mas o bem comum, porque se nós fizermos isso em todas as regiões do Brasil, tenho certeza que daqui a uns 10 anos, 15 anos, o Brasil será um dos países mais avançados do mundo em recurso genético, porque nós temos uma variabilidade muito grande. A Aldete participou e Semir participou naquela época, para ver na agricultura tradicional que tem aqui no Nordeste brasileiro, a gente fez só uma amostragem daqui, que variabilidade fantástica a gente encontrou para todas as cucurbitáceas, para tudo isso, né? Então, é muito interessante. Agora, e sem pensar nas plantas lá do bioma, que aí tem outro mundo de planta, seja florestal, seja frutífera, seja medicinal, seja o que for. Então, tem um espaço enorme para trabalhar. E o pessoal do recurso genético tem que estar muito associado ao pessoal do melhoramento. Os dois são juntos. E isso eu aprendi lá na Inglaterra, quando eu fiz meu trabalho lá, com a minha orientadora, que ela dizia assim, olha, o melhorista tem que partir do recurso genético. Eu digo, o ponto de partida da gente é o recurso genético para chegar do melhoramento. Não quer dizer que a gente é um grupo contra o outro, é um grupo formando elo da mesma corrente com o outro, tá certo? Então, bom, essa foi uma sugestão de fora, vocês não têm obrigação nenhuma de aceitar, pelo amor de Deus, não estou impondo coisa nenhuma, tá certo? Mas se vocês concordarem, eu acho que é uma ideia boa. Doutor Manuel Abílio, isso é um pedido, se o senhor, porque o pedido do senhor é uma ordem para mim, se o senhor está pedindo... Foi um grupo muito bom para trabalhar, doutor Manuel Abílio. Eu acho também que seria um excelente começo aqui para o Centro-Oeste. Perfeito, eu acho que isso é uma ideia boa, concordo plenamente. E eu já vi aqui nos chats aqui aparecendo, muita gente dizendo que concorda. Eu já não sei quantos tem, mas já vi vários aparecer aqui dizendo que concorda. Aí, que beleza. Mais alguém, porque assim, a comissão, né, foi Aldete, Eulália, Maurício, Deise, Mariana. Mais alguém gostaria de fazer parte? Esqueci de alguém? Você, né, Marcos? Eu também. Foi parte. Eu fico me excluindo, né, doutor Manuel? Você precisa de se participar, viu, Marcos? Você tem uma base muito boa. Então, eu posso cutucar o Lázaro? Se o Lázaro pudesse contribuir também, eu acho que seria nessas gerações aí de pesquisadores e pessoas que trabalham com recursos genéticos, acho que a gente precisa fazer uma mistura de gerações e eu acho que a contribuição dele seria muito importante, se ele topasse. Olha, sem querer pressionar, Lázaro, seria uma ótima aquisição. Olha, obviamente, eu vou estar disponível para ajudar no que for possível, mas eu acho que para participar da direção da rede, eu acho que vocês estão já nessa frente, etc. Não pode ser uma comissão muito grande, e eu acho que nós estamos muito bem representados pela Mariana. Então, ela já está na comissão, eu acho que ela deve continuar, ela é um entusiasta dessas coisas, e eu, obviamente, estou à disposição para ajudar se preciso em tarefas especiais, né? Qualquer tarefa pode me dar que eu, estando ao meu alcance, eu faço. Mas eu acho que não precisa de participar da diretoria. Tá certo, Maria? De qualquer forma, eu agradeço muito a lembrança, mas você é minha representante. Mas então, a gente, assim, se for de comum acordo de todos, eu acho que realmente só a diretoria não vai fazer a rede funcionar, né? Óbvio. E todo mundo tem muita consciência disso. E aí, se todo mundo for parceiro, né? Pessoal, Clorinda também, que se manifestou aí, e os demais colegas que estão com a gente na região Centro-Oeste, e fora da região Centro-Oeste, porque acho que essa interação é importante,
a gente precisa, tem que ser, tipo assim, ninguém solta minha mão, porque eu acho que tem que ser nesse sentido mesmo, porque a experiência de vocês é fundamental aí também, nesse caminhar, principalmente agora no começo, né? Ei, gente, então, eu posso falar, Marcos? Claro, Adélio. Mas assim, voltando, né, ao professor Lázaro, eu acho, sem querer forçar a barra, nem forçar ninguém, como diz o doutor Manoel, né, mas eu acho que realmente tem pessoas chaves, né, tem pessoas que são chaves. Literalmente. Né? A pessoa chave é aquela que vira e abre e abrem as portas, né, então as pessoas chaves são aquelas que viram e abrem as portas, então eu acho que tem muitas pessoas chaves no Centro-Oeste, e como tem em muitas outras regiões, né? É até difícil a gente, né, dizer, não, né, mas tem muitas, mas o professor Lázaro, realmente, eu acho que é uma chave muito importante. Se ele pudesse estar agregando na diretoria mesmo do Centro-Oeste, acho que abriria muitas portas, faria muita diferença, né, para esse início da criação da rede, como tem muitas outras pessoas aqui também, né? A Clorinda, viu, Mariana? A gente está seriamente pensando mesmo dela criar a rede animal, de recursos genéticos animal do Centro-Oeste. Então, ela seria a pessoa-chave, né? Chave mestra aí para criar a rede de recursos genéticos animal do Centro-Oeste. Tem tido essa tradição aí, essa questão, né, de ter as redes, a rede regional de vegetal, a rede regional de animal, como já tem lá no Nordeste também, né? Foi criada a rede animal. E a Clorinda é a chave mestra aí para a rede de recursos genéticos animal. Tá certo, Clorinda? Não, não é mais pedido, é convocação. É convocação, agora é convocação, né? Mas, assim, no momento, eu não dou conta, porque eu estou na direção da unidade, eu estou na comissão de ensino do Conselho Federal, acabei de assumir isso, mudando o PPC dos 2 cursos aqui, e numas 5 comissões da CAPES do CNPq. Então, assim, eu ajudo qualquer um, mas para minha sanidade física e mental no momento, mesmo não sendo do meu feitio, eu não posso prometer, porque eu não vou entregar. Mas eu ajudo e, assim, terminando a direção da escola, aí eu consigo ter fôlego, sim, para ter mais tempo para poder fazer isso. No momento, eu acho que o meu principal papel está sendo estimular, dentro dos programas de pós-graduação relacionados à veterinária, ter disciplinas de conservação. Essa é a minha bandeira atual. Eu tenho pedido isso, eu tenho falado, eu tenho dado aulas em outras universidades. Tem até um levantamento que eu quero colocar ele aí para frente. Como isso, para mim, eu acho que é o lugar certo da gente começar a estimular isso. E foi o que foi falado aqui. Isso tem que ser trabalhado junto com o pessoal do melhoramento genético animal. A zootecnia evoluiu, conseguiu colocar isso nos programas de graduação como conteúdo obrigatório. E eu acho que esse é um trabalho que a gente pode fazer também junto ao Conselho, né, de Medicina Veterinária, de colocar isso como conteúdo obrigatório. Então, assim, em relação a isso, vocês podem contar comigo, eu estou fazendo. Agora, falar assim, eu vou assumir, eu assumo. Assim que eu entregar a direção aqui da veterinária, eu prometo fazer isso. Então partido. Não, é porque realmente, ó... Partindo disso aí, então, eu tenho uma proposta. Então, da gente, ao invés de fazer uma rede Centro-Oeste só vegetal, de repente a gente fazer, não sei, né, uma proposta que nenhuma região fez ainda, mas fazer vegetal e animal. Porque, afinal de contas, né, quando a gente trabalha com os agricultores, a gente vai na roça, no campo, é o que a gente vê, é a planta com os animais, né? Não tem só planta, não tem só animal, não é separado, é integrado, né? Então, eu acho que aí a Clorinda poderia estar agregando na diretoria para estar fazendo esse papel de animadora aí, como ela já está fazendo, né? É uma coisa que ela já está fazendo. Além da rede que ela tem aí de pessoas na área animal, que ela tem essa rede, como na apresentação dela ficou bem evidente isso. Então, é uma proposta para vocês pensarem aí. Ô, Marcos, só para entender, qual que seria exatamente a estrutura dessa diretoria? O Manoel Abílio sugeriu um presidente, um vice, um secretário e os
representantes por estado. Seria isso? Porque se for, eu acho que fica até mais simples de resolver, né? No meu caso, eu ficaria junto com a Mariana, por exemplo. É como se fosse um titular e um suplente de cada estado, mas trabalhando junto, né? Assim poderia ser uma solução, né? Eu acho que o presidente, secretário, preferencialmente deve ser da mesma instituição, deve estar junto, e eu vejo que deve ser daí mesmo, né? E as representações por estado, se necessário, posso ficar junto com a Mariana. Marcos, não sei se você quer responder, mas depois eu queria falar. Pode, por favor. Então, o que tem acontecido, né, é aquilo que o doutor Manuel colocou, fica muito a critério de cada região, né? No caso aqui, o que é que a gente poderia estar pensando, né? Nesse momento, a gente está agregando as pessoas, então, o professor Lázaro, a Clorinda, outras pessoas que tenham esse desejo aí no coração de estar fazendo parte da rede inicial, que se manifeste aqui, né? E depois a gente se reunir para criar essa estruturação, entendeu? Agora, o que eu pensei, o que a gente já pensou e conversou algumas poucas vezes, né? A gente até fugia de querer conversar sobre o assunto, né, Mariana? Que seria um presidente, um vice-presidente, um secretário, um diretor científico, um diretor de eventos, ou um diretor da animal, né? Se fosse para agregar a parte animal também. Então, a gente pensar nessa estruturação, acho que no segundo momento, sabe? Professor Lázaro, poderia ser essa diretoria por estado, então, mas é uma construção que o tempo não vai permitir que seja feita agora. Então, a gente, pelo menos, forma esse grupo inicial, né? Para depois a gente estar pensando nessa construção aí da diretoria. Boa. Tudo bem. Ok. Então, ficamos assim. Nesse momento, são as pessoas da comissão, mais o Lázaro, e aí, daí, decidimos quem a presidência e os demais cargos, ou decidimos já? Eu acho que a Clorinda também. Marcos, eu queria... Clorinda. A Clorinda, forçosamente, já está dentro. Também. Desculpa, Clorinda, não quero me matar, mas nós vamos cuidar da sua sanidade física e mental, não vamos fazer pressão. E aí, outras pessoas que estiverem aqui, Marcos, eu gostaria que se manifestassem, ou abrisse o microfone, o vídeo, ou colocasse no chat, né? Quem gostaria de estar nessa construção inicial. Eu acho que é importante abrir esse espaço aí, né? E aí, depois você pode falar, Marcos. Desculpa. Bom, acho que a Rosa está perguntando como é no Nordeste. No Nordeste, Rosa, é muito mais enxuto, né, doutor Manuel Abílio? A Rosa de Belém está perguntando. Presidente, vice e um secretário. Só tem 3 pessoas. Mas não significa... Foi o que a gente escolheu aqui, sabe? Não quer dizer que tem que ser assim. Eu acho simpático aquela ideia de que vocês teriam presidente, vice e secretário, vocês discutiriam, e representante pelos estados. Eu acho uma boa ideia, sabe, Aldete e Marcos, porque você tendo em cada estado representantes, eles têm mais facilidade de fazer a interação dentro do estado, sabe? Eu tenho a impressão que isso ajudaria. E não cria nenhum problema, ou seja, não há nenhuma dificuldade isso. Vocês trabalham juntos, isso aí não tem nenhuma dificuldade. Tá ok. E no Sudeste, Marcos, por favor, responda. A ideia que foi proposta logo no início, antes de começar a Rede Sudeste, proposta pelo Miguel e pelo Renato, foi exatamente essa, termos 2 representantes por cada estado do Sudeste, né, compondo aí os 4 estados, e aí depois teríamos a chamada cúpula da Rede Sudeste, que faz parte eu, o Miguel e o Renato. Então, somos 11 pessoas. A coisa tem funcionado, né? Como um primeiro modelo, um primeiro perfil da Rede Sudeste, não quer dizer que esse perfil se mantenha nas próximas diretorias, né? A gente não sabe lá o que vai acontecer na frente. Mas essa capilarização, e exatamente pegando a ideia do professor Manuel, foi exatamente buscar o que é que cada estado tem como deficiência e facilidade.
E eu senti isso muito bem na relação com os dois nossos membros do Estado de Espírito Santo. Eles conhecem muito bem o Estado, e agora entrou a professora Rosana e com a outra professora do Rio de Janeiro, que fizeram a composição, então, nova da Rede Sudeste. Então, a gente está conseguindo fazer um mapeamento melhor do que se trabalha com a questão dos recursos genéticos. E a gente está começando a fazer um levantamento com o Marcelo Cavallari de todas as instituições do Sudeste que trabalham com recursos genéticos, as que desapareceram, as que estão ativas. Então, assim, funcionado bem. É claro que trabalhar com muita gente nem sempre é fácil, mas nós tivemos a nossa primeira reunião geral e faltou só uma pessoa, ou seja, nós tivemos a presença das 10 pessoas que trabalhou, nós tivemos uma reunião bem rica, e está funcionando. Não quer dizer que funcione para todas as redes, mas para nós está funcionando. Tá, ok. Então, como ficamos? Presidente, vice, secretário e um representante por estado, ou colocamos também as diretorias como a gente tinha pensado em uma reunião? Cadê Dei, Maurício, Eulália, Mário? Não, eu acho que, no meu caso, eu acho que tem... eu comecei muito recentemente, né? Eu sou mais vinculada à área de melhoramento e análise de dados, e eu acho que a Eulália pode ser a representante aqui do estado do Mato Grosso, então, para ficar um pouco mais enxuto, eu acho que é mais tranquilo de trabalhar, então... Acho que pode ser dessa forma. Não, presidente, vice e um representante por estado, e eu estou indicando aqui a Eulália. É porque ela saiu da sala agora, né, Maurício? Ela acabou de colocar um recado aqui. Para não escolher ela como presidente enquanto ela saía da sala. Tá. Bom, a gente pode escolher, como o Dr. Manuel Abílio falou, essa é uma estrutura que não está escrita em pedra, e o que a gente precisa sair daqui é com os nomes que vão coordenar as próximas ações, né? Então, eu acho que, assim, os nomes a gente tem, né? É o nome da comissão, Lázaro vai participar, Clorinda vai participar. É isso, né? Pelo que eu entendi, sim. Tá certo. Mais alguém, porque a Aldete perguntou se mais alguém se disponibiliza, e não apareceu mais alguém, né? Principalmente agora com essa ideia dos estados, né? Interessante aí. Assim, eu não sei se é o momento, mas acho que num fórum maior como esse, ficaria mais tranquilo para a gente também escolher, com a opinião de mais gente, escolher um presidente, né, e um vice, que daí ficaria a opinião de mais gente. Eu sugiro Maria Aldete. Pronto, já comecei. Eu também concordo. Gente, Você liderou muita coisa nesse movimento. Sim. É uma boa. E Eulália de vice, que foi a outra pessoa que também liderou muita coisa. Exato. Eu acho uma boa combinação. Gente. Também concordo, estou de acordo. O que vocês acham? Formaram o complô antes, né? Posso eu acharia interessante que ter um presidente, por exemplo, da Embrapa, ou da universidade, né? E o vice contrário, né? Um vice da Embrapa, entendeu, Marcos? Não, eu acho também, mas uma coisa que eu achei boa nessa comissão, se vocês até olharem no site, a gente não teve uma coisa assim, eu sou da Embrapa, eu sou da universidade, foi uma coisa assim tão integrada, tão tranquila, que, assim, é lógico, eu acho que faz sentido ter alguém, são duas pessoas da Embrapa, claro,
Mas, assim, eu, pelo menos, não senti nenhuma... assim, eram pessoas querendo, com o mesmo objetivo, querendo fazer a coisa acontecer. Então, a gente parecia ser da mesma instituição ali, naquele momento, sabe? Então, eu achei... nesse âmbito, eu não vejo problema, assim, mas fica a critério de vocês. Posso só meter o bedelho rapidinho? Pode. A Eulália votou ou não? Eu acho que eu concordo completamente com o Marcos. Se a gente começar a pensar em estruturação de grupo, de chapa, pensando primeiro na filiação, na estruturação, e depois se a pessoa trabalha com recursos genéticos animal, vegetal, micro-organismo, a coisa não vai sair. É isso que o Marcos falou, a gente não precisa escrever isso numa pedra, por exemplo, alguém que queira depois alterar o seu cargo, a posição, eu acho, da rede, que é um grupo organizado da sociedade, pode fazê-lo, problema nenhum. O importante é que a harmonia aconteça. E eu sou completamente a favor de que a Aldete seja presidente, aí a gente começa a estruturar, desenhar o grupo agora, e depois é só arrancar e mandar bala. E a Eulália, o que vocês acham? Pode ser assim, Aldete? Todo mundo concorda? Por favor. Você de vice, viu? Entendeu que você é vice? Ela está concordando, mas ela... Gente do céu. Oi, pessoal, eu tive que sair um pouquinho. O que aconteceu? Você é presidente. Você foi eleito presidente. Ficou a Aldete indicada como vice. A gente está sugerindo a Aldete de presidente, você de vice, tá bom? E aí os demais cargos, esse Maurício continua, Deise continua, aí Lázaro vai participar, Clorinda também vai se juntar a nós, e aí a gente vê como organiza essa outra estrutura aí. Eu acho que todo mundo acaba fazendo um pouco de tudo, né? Não sei se precisa realmente ter essas denominações, né? Eu fiz parte da diretoria da sociedade, a gente fazia até bolsa, sacola para os congressos, né? A gente faz de tudo, né? Então, isso que eu acho interessante. Corrige, resumo, faz de tudo. Esse espírito, então, né? Colaborativo. Esse é o espírito. Né? Fazer o que precisa ser feito. Né? Pode ser assim, gente? Estamos de acordo? Todo mundo concorda? Eu gostaria só de, assim, de acrescentar uma coisa, né? Que me veio até agora, assim, mais ou menos. A estruturação da rede, né? Depois a gente vai se reunir, vai conversar a respeito disso, mas queria deixar aqui o registro da gente pensar nessa construção mais realmente coletiva e mais integrativa, no sentido das diferentes estratégias de conservação, né? A gente não tem pensado muito nisso, né? Tem a conservação in situ, a conservação on-farm, a conservação ex situ. Tem a área animal, vegetal, micro-organismo. Então, vamos pensar como é que a gente pode estar numa rede regional integrando tudo isso, né? De repente, a questão de ser por estado é uma ideia legal, mas, de repente, uma diretoria de conservação on-farm, uma diretoria de conservação in situ. Então, existe ainda possibilidade para a gente estar pensando, né? E a gente pode estar usando o grupo do WhatsApp, por isso que eu acho importante as pessoas estarem no grupo, para a gente democratizar essa criação da rede, né? Dessa estruturação, mas sempre com esse espírito que o Marcos e todo mundo fala aqui, né? Todo mundo trabalha com tudo, então é só uma formalização. Estou até com medo de ter telefone e ser clonagem. Viu, gente? É isso, mas vamos em frente aí. Obrigado pela confiança de vocês, né? Pelo apoio. É desafiante para mim. É um desafio, né, para todos nós, mas com essa pressão aí que já vem de tanto tempo, né? O povo no grupo, o povo da comissão, e doutor Manavilha, e Semílias, e outras pessoas, enfim, a gente conta aí com todos vocês que estão aqui assistindo também, né? A gente está realmente balançando aí a rede, todo mundo junto, né? Quem não estiver no grupo do WhatsApp, eu acho interessante entrar. Eu acho que eu não estou mais lá, mas eu vou entrar de novo, porque meu celular, meu WhatsApp foi clonado ontem à noite.
E eu pedi para as pessoas me tirarem do grupo para uma forma de segurança para todo mundo, né? Mas depois a gente vai estar... Hoje à tarde eu vou providenciar outro chip, outro número, e resolver isso. Obrigado, viu, gente? E contamos com vocês, né? Muito bom. Pessoal, obrigado. colocar o link do grupo geral, né, da rede, aqui no chat, para quem não tiver, do grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar. Muito bem. A Fernanda teve que sair, tá? Mas ela está aqui dando parabéns a todos, que está super contente com a formação da rede do Centro-Oeste. Agradeço ao Dr. Manuel Abílio, que tem nos inspirado pela palestra, sempre, como eu disse, ela não tem, a Fernanda não está podendo falar agora, ela está aqui ainda, mas não está podendo falar. Com a motosserra. Por causa da motosserra. Agradeço ao Dr. Manuel Abílio pelo esforço, sabe? Dr. Manuel Abílio que tem nos inspirado e assim, o trabalho ali de formiguinha, de insistir sempre, que ele sempre está ali constantemente nos apoiando, nos incentivando, e é por isso que isso está acontecendo. Muito obrigado, Dr. Manuel Abílio, e muito obrigado a todos, obrigado à comissão, obrigado à Odete, que encabeçou isso, obrigado Maurício, obrigado Mariana, obrigado Deise, obrigado Eulália. A Eulália também teve um papel muito importante nisso, ela tentou fazer esse evento lá no Mato Grosso, presencial, né? E aí a gente começou com esses problemas financeiros, mas muito obrigado. E agora a nossa presidente gostaria de dar a palavra final, presidente, Maria Odete. Muito bem. Esse Marcos é exagerado, né, gente? Marcos é exagerado, gente. Ele devia ser presidente, né? A experiência aí, vamos daqui a pouco mudar o presidente. Desculpa. Mas obrigado, né? Eu quero agradecer realmente essa participação aí ativa, né? Das pessoas que estavam na comissão inicial, né? Que foi um estimulando o outro, um apoiando o outro, né? Todo mundo trabalhando, né? Foi uma coisa legal e que a gente espera que permaneça, acrescentando mais pessoas aí, né? Nessa rede, e todos tenham essa participação ativa e positiva, né? Para que a gente possa realmente estar dando uma contribuição para o presente, especialmente para o futuro da conservação dos recursos genéticos, né? Da biodiversidade, da agrobiodiversidade. Então, é uma situação crítica no nosso país, né? Por ser um país muito rico, mas que sofre muita discriminação, não é nem a palavra, mas assim, não tem a visibilidade, né? Da importância da estratégia de se conservar os recursos genéticos, né? Então, a gente precisa contribuir para que socializar mais, popularizar mais, como diz o Marcos Siqueira, né? Agregar mais pessoas, formar mais recursos humanos, né, os jovens aí para a conservação, porque não tem como o mundo sobreviver sem ter recursos genéticos, sem ter biodiversidade e conservação. Não tem como a espécie humana sobreviver, né? Então, a gente que tem consciência disso, realmente tem um papel importante para estar contribuindo com isso também, né? Então, eu queria contar aí com a colaboração de todo mundo, realmente, como a Mariana já bem falou, né? A rede é uma rede, cada participação, cada pessoa é fundamental, é importante, né? A diversidade, né, de pessoas também é o que vai enriquecer a rede. Então, quando a gente coloca um formulário, quando a gente pedir uma opinião, quando a gente, né, está no grupo lá do WhatsApp, que a princípio vai ser mesmo o meio mais rápido aí da gente estar se comunicando, né? A gente conta com a contribuição de vocês. E agradecer pela confiança, né? E esse desafio, para mim, seja para cada um de vocês também, tá bom? Um abraço aí. Muito bom, muito bom. Obrigado. Por favor, abram as câmeras aí para a gente fazer a foto. Sim. Oficial. Marcos, você faz a foto, porque eu estou sem WhatsApp para colar lá, né? Tá. Aprendi a fazer print screen da tela.
Muito bom, gente. Muito bom ver esse final. Isso aí, feito. Eita, Marília, vou fazer outra foto também aqui, peraí. Marcos, o pessoal está entrando ainda, aguenta dar uns segundinhos, que de vez em quando tem um... E quando você liga a câmera, algumas câmeras demoram um pouquinho para ligar. Entendi. Bem lembrado, Marco. Vou colando aqui. A Deise, querido. Isso. Muito bom, gente. Vamos que vamos, então. Todo mundo aí. Bacana, gente. Obrigado. Obrigada por todo mundo. Obrigada a vocês. Força para todo mundo aí, né? As palmas virtuais são assim, gente. Ó. Eita. É? Fazer mais uma aqui. É? É da... Tá. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, obrigada. Beijo. Bom fim de semana a todos. Todo mundo. Vocês também. Se cuidem. Já esqueci, gente. Estou perdido. Se cuidem. Se cuidem, fiquem em casa. É possível isso,